funções. Na aula passada a gente tinha visto os procedimentos. E você pode me perguntar qual a diferença entre função e procedimento. É porque nos procedimentos ele não retornava nenhum valor. E nas funções a gente vai retornar um valor. Então vamos fazer o nosso primeiro procedimento. O tipo do procedimento ele é exatamente o tipo de retorno. Então vou fazer aqui um procedimento que retorna um valor real. Vou criar uma função, perdão, fazer uma função que retorne um valor real. Então aqui uma função chamada somar. E aqui a nossa função principal. Então eu vou criar uma função chamada somar, do tipo double, que é do tipo real, que ela vai receber dois números, somar e retornar o resultado dessa soma. Para isso eu vou criar duas variáveis, int a b e fazer a chamada da função. O nome da função é somar. Então eu chamo aqui somar e passo como parâmetro. Então isso que vai ficar dentro dos parênteses é o parâmetro. O que é o parâmetro? É aquilo que eu vou mandar para a função que eu quero somar. Então eu vou mandar como parâmetro as variáveis a, vírgula, b. Quando a gente coloca aqui as variáveis a e b, minha função ela também tem que receber essas duas variáveis do mesmo tipo. Digamos então que aqui eu vou declarar essas duas variáveis do mesmo tipo que eu declarei a e b. Então eu declaro aqui int a, int b. Eu posso até colocar outro nome para a e outro nome para b, mas eu vou deixar o mesmo. E aí na chamada da minha função, que é o somar aqui dentro da função principal main, como tem um retorno, quando ele retornar o valor dessa soma, ele tem que ter uma variável para receber o retorno dessa soma. Então daqui a pouco eu vou criar uma nova variável para receber o retorno da soma. Então aqui, dentro da função somar, eu vou criar uma nova variável, int s, que vai ser a soma de a mais b. E vou dar um retorno em s. Então quando eu dou um retorno de s, eu preciso que esse valor que está armazenado em retorno seja armazenado aqui dentro da função principal, da main. Então, para isso, eu vou criar uma nova função chamada int resultado e fazer com que ela receba o retorno da chamada da função. Então, aquilo que for retornado de s, o valor que tiver em s, vai ser atribuído à variável resultado. E aí, só para ver como ficou, eu vou dar um cout, imprimir o valor de resultado. Dá um texto aqui. O valor da soma. Vamos salvar aqui. E aí vocês estão vendo, ó, o valor da soma, 15. Então, vocês podem prestar atenção que eu tenho a função principal, main. Dentro dela, eu criei duas variáveis, a e b. Já dei os valores para ela. Eu poderia também pedir para o usuário digitar do teclado. Criei uma nova variável chamada resultado.
e fiz a chamada da função somar A e B. Então eu passei A e B como parâmetro para a função somar. Então aqui ela recebe o valor que tiver em A vai para essa primeira variável, que também é A, mas poderia ser outro nome. O valor que tem aqui em B vai ser atribuído a essa outra variável B. Faço a soma, retorno o valor e esse valor será atribuído à variável resultado. Ok? Então é isso, galera.